Jornal das 5 com Luís Soares. O Governo aprovou a proposta de revisão da lei laboral. A Ministra do Trabalho diz que o documento conta com mais de 50 alterações face ao original. E conta com contributos dos patrões e da UGT. No final da reunião do Conselho de Ministros, Maria do Rosário Palma Ramalho explicou o essencial da proposta que agora Vasco Maldonado Correia vai chegar ao Parlamento. Feito aqui um detalhamento bastante longo de todas as medidas que fazem parte desta proposta do Governo, sendo certo que a base, o esqueleto deste projeto hoje aprovado é muito semelhante ao anteprojeto apresentado em julho do ano passado, com algumas mudanças e contributos da UGT. Tem como base a versão do anteprojeto, mas teve mais de 50 alterações. E algumas dessas alterações também decorrem de propostas que foram constando das versões de progresso que fomos fazendo ao longo de 9 meses de negociação. Algumas são propostas da UGT, outras são propostas de confederações patronais que estavam presentes e muitas outras são reflexões do próprio Governo, iniciativas do próprio Governo. Daí há pouco o exemplo da jornada contínua. A Ministra sublinha que não faria sentido aceitar todos os contributos e desenvolvimentos do longo período negocial dos últimos meses, porque não houve entendimento e por isso o Governo também nunca poderia ficar veiculado a esse não acordo, e diz também que ouviu as intenções do Secretário-Geral do PS para este projeto e notou uma posição bastante semelhante à do líder da UGT. A proposta segue para o Parlamento nos próximos dias, muito brevemente, é o que diz Maria do Rosário Palma Ramalho, que não atira a toalha ao chão e pede responsabilidade aos partidos da oposição. Nós estamos a meio do caminho, nós só fizemos, digamos assim, nós só jogámos metade do jogo, foi a parte da concertação social. Agora falta a outra metade. Segundo as nossas regras constitucionais, agora vamos fazer o jogo no Parlamento, que é o legislador supremo. E aqui vamos esperar que todos os partidos com sentido institucional e que sejam partidos situados no arco da governação tenham o sentido de responsabilidade para olhar para a proposta que lhes chegar e que ainda não conhecem, quando ela chegar, olhar de forma não preconceituosa. No diálogo direto com os partidos esta semana, Maria do Rosário Palma Ramalho não esteve, nem com o PS, nem com o Chega, mas acredita que a reforma laboral vai acabar por ser viabilizada, mas se não for, faz parte. O Governo é otimista quanto à passagem desta proposta após negociação no Parlamento, porque esta proposta é muito importante para Portugal. E julgo que todos os partidos devem estar de acordo com este objetivo: aumentar a competitividade e a produtividade para pagar melhor e reforçar as garantias dos trabalhadores. Portanto, nós estamos otimistas quanto ao desfecho. Se o desfecho for negativo, é a democracia a funcionar. Explicações da Ministra do Trabalho na apresentação do projeto do Governo para a reforma laboral, pacote que se aproxima, como dizia, bastante do anteprojeto inicial em matérias como, por exemplo, e as medidas são muitas, mas só para elencar algumas: a revogação do outsourcing, a contratação a termo, o banco de horas individual acordado entre trabalhador e empregador e também a introdução de 2 dias de falta justificada, a colar às férias atrás ou à frente, mas com o esclarecimento da Ministra que esses 2 dias que poderiam ser entendidos como 2 dias de férias adicionais são, na verdade, e isso sim, faltas justificadas sem direito a vencimento. Vasco Maldonado Correia, que acompanhou esta conferência de imprensa da Ministra do Trabalho no final da reunião do Conselho de Ministros. Daqui a pouco iremos então tentar obter algumas das primeiras reações a esta conferência de imprensa. Vamos ver se ainda em tempo útil neste Jornal das 5. E André Ventura condena os casos de violência e tortura na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa, mas também critica o Ministro por colocar em causa as polícias. Foi durante um debate pedido pelo Chega no Parlamento sobre as forças de segurança. André Ventura condenou os alegados acontecimentos na esquadra do Largo do Rato, em Lisboa, mas colocou a tónica nas críticas a Luís Neves por ter vincado o número de polícias que já expulsou. Aquilo que na esquadra do Rato alegadamente aconteceu, aquilo que acontece em qualquer esquadra, ponto policial ou local de forças de segurança neste país,
que envolva agressões a cidadãos, que envolva tortura sobre cidadãos, sejam eles quais forem, claro que é um episódio grave e claro que é uma circunstância grave. Mas o que temos hoje é um ministro que todos os dias olha para a gravidade da conduta dos polícias e não vê que todos os dias, sublinho, todos os dias, polícias são agredidos. André Ventura perante umas galerias do Parlamento com vários dirigentes sindicais da PSP e da GNR. Já o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, criticou a postura do Chega neste debate, acusa o partido de instrumentalizar as forças de segurança. O senhor deputado André Ventura e o Chega usa a seu belo prazer as forças do Serviço de Segurança para poder vender a sua narrativa absolutamente, e aqui sim, populista. O Sr. Deputado André Ventura começou por dizer, quando o Sr. Ministro da Administração Interna era Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária era um homem que punha à frente de tudo os seus homens. Hoje é Ministro da Administração Interna, já não põe as forças do Serviço de Segurança à frente daquilo que são os outros interesses. Hugo Soares, no debate desta tarde na Assembleia da República, em que o Chega apresentou um conjunto de iniciativas sobre suplementos remuneratórios, mas também sobre a utilização de armas de fogo por parte das forças de segurança. O Ministro da Presidência reafirma que não tem qualquer envolvimento ou relação com a investigação que envolve o cunhado, que foi alvo de buscas pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção. Em causa a Operação Torre de Controlo, que investiga suspeitas de corrupção relacionadas com os concursos públicos para combate aos incêndios rurais. Entre os suspeitos está Ricardo Leitão Machado, cunhado do ministro António Leitão Amaro. De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, foram hoje constituídos 4 arguidos, 3 pessoas singulares e 1 pessoa coletiva. À luz, o gabinete de Leitão Amaro assegura que o ministro não teve intervenção em procedimentos de contratação pública de helicópteros e não tem qualquer envolvimento ou relação com a investigação criminal tornada pública. O certo é que Leitão Amaro também não participou hoje na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros. Tiago Oliveira, que se demitiu da presidência da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, vem dizer que afasta qualquer relação entre este pedido de demissão e a investigação que está em curso. Tiago Oliveira sai por razões pessoais, que, no entanto, não detalha, e essa saída já foi comunicada através de uma carta enviada aos trabalhadores da agência. Ao observador, Tiago Oliveira esclarece que o pedido de exoneração foi apresentado ao Primeiro-Ministro no passado mês de março e, por isso, afasta qualquer relação entre esse pedido e a investigação que está em curso à contratação de meios aéreos no âmbito do combate a incêndios. A Presidente do Tribunal de Contas considera inconstitucional a solução do Governo para alterar regras pelas quais esta instituição se rege. Declarações de Filipe Urbano Calvão numa conferência de imprensa esta tarde, em que apresentou o parecer oficial do Tribunal de Contas, que vai fazer chegar ao Parlamento. A Presidente do Tribunal de Contas afirma que o Governo viola a Constituição ao definir quando e como o Tribunal exerce funções relativamente às finanças públicas. Quando estamos a atribuir a um ministro o poder de definir quando é que o Tribunal de Contas vai ter competência para exercer as suas competências, estamos, na verdade, a violar o princípio básico da nossa Constituição e, portanto, esta solução do Governo é verdadeiramente inconstitucional. Filipe Urbano Calvão considera também que a proposta do Governo tem um objetivo: encolher o Tribunal de Contas. Eu não sei bem qual é a intenção do Governo em relação aos juízes do Tribunal de Contas, mas não tenho dúvida que a proposta de lei, a Comissão Permanente não tem dúvidas que a proposta de lei pretende alterar a lógica do mandato do Tribunal e que, portanto, pretende, digamos assim, se me é permitida a expressão, encolher o Tribunal e a relevância do Tribunal. As dúvidas da Presidente do Tribunal de Contas perante a proposta de nova lei que irá permitir às autarquias e serviços públicos dispensar de visto prévio contratos acima de 10 milhões de euros, desde que tenham mecanismos de controle internos que incluam auditorias periódicas. Esta proposta vai ser discutida no Parlamento na próxima semana, no dia 20 de maio. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 14 de maio.
O antigo Primeiro-Ministro José Sócrates acusa o Ministério Público de violar o segredo de justiça. Foi durante a sessão de hoje do julgamento de José Sócrates contra o Estado português. O arguido da Operação Marquês alega que o Ministério Público ultrapassou o prazo máximo previsto na lei para realizar o inquérito criminal e também dirige críticas ao procurador Rosário Teixeira de fugas de informação. Ainda está a monte o arguido detido ontem, ou melhor, o arguido detido que ontem fugiu durante uma diligência no Tribunal de Ponte de Sor. PS e Chega querem esclarecimentos do Governo sobre a segurança nos tribunais. Também de hoje uma declaração de Mário Draghi, ex-presidente do BCE, defende que a União Europeia deve ser mais assertiva com os Estados Unidos, do presidente Donald Trump. Foi num discurso na Alemanha, a receber o prémio Carlos Magno. O ex-presidente do BCE afirma que a União Europeia deve adotar um federalismo pragmático para ser mais decisiva perante um parceiro que se tornou mais confrontacional e imprevisível. E Ricardo, os Oscars do próximo ano já tem apresentador, vai ser novamente o comediante Conan O'Brien. Terceira vez? Exatamente. Consecutiva, não é? Terceira vez consecutiva que ele apresenta a cerimónia, anúncio feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Conan O'Brien tinha sucedido a Jimmy Kimmel na apresentação e assim vai continuar. Ele é mais conhecido pelos late night shows, mas a organização descreve-o como atendo um humor único que faz da maior noite de Hollywood uma das celebrações mais divertidas do ano. E quando vão ser os Oscars do próximo ano? Vai ser a edição 99, estamos quase na edição 100, vai ser no dia 14 de maio do próximo ano, vai ser transmitida pela ABC. Ou março? Março. Desculpa, março. Costuma ser em março, não é? Março, exatamente. Fevereiro, março, pronto. Vai ser transmitida pela ABC e pela Hulu. E depois, no ano a seguir, já é só o YouTube, salvo erro, não é? Sim, vai passar a ser. Vai também para o YouTube, o Mundial de Futebol vai para o YouTube, os Oscars vão para o YouTube. Vai tudo para o YouTube. Antigamente os filmes acabavam na esquadra, agora vão todos para o YouTube.